Olá, está começando mais um Direito Sem Fronteiras. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que divide opiniões, a pena de morte. Em alguns países o uso desta condenação é legalizado, em outros ela foi totalmente abolida. Para falar sobre o assunto eu converso com o subprocurador-geral da República, Carlos Eduardo Vasconcelos, e com o juiz criminal José Luiz Faleiros. E para iniciarmos o programa, vamos acompanhar uma matéria elaborada pela equipe da TV Justiça. A pena de morte, também conhecida como pena capital, é uma sentença aplicada pelo Poder Judiciário de alguns países às pessoas condenadas pela prática de um crime. Historicamente, era utilizada para punir, por exemplo, assassinato, espionagem, estupro e até adultério. Dados da Anistia Internacional mostram que em 2012 houve uma diminuição dos casos. A entidade registrou que apenas 21 países realizaram execuções neste período. As 5 nações com maior número de aplicação da pena foram a China, Irã, Iraque, Arábia Saudita e Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a Anistia divulgou também que em algumas localidades houve abolição da prática. A Mongólia ratificou um importante tratado internacional em que se compromete com o fim da pena de morte. Benin e Gana também aprovaram medidas visando a eliminação dessa prática. Nos Estados Unidos, a pena de morte é permitida por lei em alguns estados. Prova disso é a possível condenação à morte do checheno Dzhokhar Tsarnaev pelo atentado na Maratona de Boston em abril deste ano. Na Indonésia, 2 brasileiros aguardam no corredor da morte pelo crime de tráfico de drogas. Um deles, inclusive, seria fuzilado em julho de 2012, mas a execução acabou suspensa por causa de uma intervenção da presidente Dilma junto ao governo indonésio. Tema, portanto, polêmico no nosso Direito Sem Fronteiras de hoje. Eu começo agradecendo a presença dos nossos convidados para falarmos a respeito dele e começo perguntando a respeito de um aspecto que eu perguntaria se ele é fundamental para essa discussão, a questão cultural. A própria vida como um bem a ser tutelado, isso só ganha fortalecimento a partir do próprio iluminismo, ganhando força através do tempo, notadamente no século XX, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial. É o que torna possível um debate tão forte a respeito da validade ou não da pena de morte? Eu começo com o Dr. Carlos Eduardo. Eu acho que esse aspecto deve ser considerado também, porque trata-se de um debate no qual, às vezes, misturam-se argumentos pragmáticos e argumentos morais, né? Muitas pessoas são contra ou a favor da pena de morte por questões de princípio, questões morais ou filosóficas ou religiosas, e outras são contra ou a favor por considerações utilitárias. O que talvez chame a atenção e que torna a pena de morte um tema que, pelo menos na comunidade internacional, majoritariamente é criticado, é o fato de ser uma morte praticada friamente, como um ritual, ao invés de ser uma morte acidental ou produto até de um crime, ou seja, é um crime praticado pelo Estado. Há, inclusive, o livro Vigiar e Punir, de Foucault, que fala a respeito da aplicação da pena de morte num determinado período como um espetáculo público, literalmente falando, e ao longo do tempo isso foi se modificando, sendo algo, como o doutor bem disse, ritualizado e feito até longe, pelo menos nos países ocidentais, longe da praça pública. O senhor, doutor Faleiros, que é juiz criminal, como é que o senhor vê essa questão cultural influenciando nessa discussão, nesse debate a respeito da pena de morte? Você citou Foucault e realmente ele é um dos parâmetros utilizados por Hoxton quando desenvolve a estrutura da moderna sistemática da compreensão do direito penal, da estrutura do crime e as suas consequências, que notadamente estão ligadas à pena. E remontando à China antiga, é que surgem esses ideais de aplicação da pena capital, né? E com o iluminismo, obviamente, com todos aqueles ideais humanitários decorrentes da Revolução Francesa, é que surgiram estes aspectos de extirpação da pena capital, depois que Beccaria vem
vem e lança para o mundo os fundamentos da análise mais detalhada dos parâmetros do direito penal que estão ligados ao crime e à pena, né, na memorável obra dele, dos delitos e das penas. E, a partir daí, este aspecto cultural tornou-se extremamente relevante, principalmente em face da adoção do Estado de Direito, que ganha força e corpo após a Segunda Grande Guerra Mundial. Né, os países que aderiram a este sistema democrático e que passaram a ter um avanço econômico, um avanço social, político, aprimorando os aspectos morais, os aspectos que fazem parte da estrutura da personalidade humana, passaram a adotar parâmetros de não aceitação à pena capital, apesar de que esta pena está ligada a países que adotam a democracia em toda a sua plenitude, né, que poderíamos citar os Estados Unidos e o Japão. Mas a Europa, toda a comunidade europeia já extirpou do seu ordenamento jurídico. E nós estamos hoje vivenciando essas questões, porque a criminalidade, infelizmente, ainda é uma realidade que preocupa a grande maioria das pessoas pelo mundo afora, não é? No Brasil não é diferente. Esses aspectos culturais que remontam ao iluminismo e que estão com toda a força hoje sendo avaliados pelo mundo afora, precisam de estarem realmente à mesa de discussão dos poderes constituídos para que a população possa, juntamente com esses poderes, traçarem parâmetros de convivência satisfatórios para a sociedade. Então, a pena de morte tem sido tratada por alguns com uma certa precipitação, eu diria, quando defendem, e por outros, como muito bem disse o Dr. Carlos Eduardo, com uma análise de um outro aspecto mais realístico. Porém, ela precisa de ser vista dentro de um aspecto que norteia a aplicação da pena e que efetiva as circunstâncias da aplicação da pena àquele que quebra a paz social, ao criminoso, né? Então, eu entendo que este aspecto cultural é fundamental, que as pessoas precisam de estarem realmente ligadas a ele para que não façamos bobagem, para que o Estado de Direito, para que o princípio da dignidade da pessoa humana, que estão consagrados na nossa Constituição Cidadã após 1988, não sejam atingidos de uma maneira precipitada, né, e até inaceitável por parte da própria organização do Estado. Eu vou começar com o doutor Falleiros, uma pergunta agora, e passo em seguida a palavra ao doutor Carlos Eduardo, a respeito de um debate que existe dentro do próprio de direito internacional, que é com relação ao universalismo e aí o relativismo em relação a questões culturais. Hoje em dia mesmo, a aplicação da pena de morte, há um debate não só com relação a ela, mas com relação a outros costumes, que para alguns é visto como selvagem, para outros são costumes que são vistos como parte de uma determinada cultura, como, por exemplo, a infibulação, como a chamada circuncisão feminina. Até que ponto esse universalismo versus relativismo cultural, ele influencia nesse debate também, relativo especificamente à pena de morte? Esse é um assunto profundamente interessante dentro desse contexto, Carlos Eduardo, porque você cita aí a mutilação, por exemplo, feminina, é algo inaceitável se nós formos analisar dentro do princípio da dignidade da pessoa, né, do próprio Estado de Direito. Mas nós não podemos perder de vista os aspectos fundamentais da pena, que estão aí norteando a aplicação da mesma pelo mundo afora, aqueles que praticam crimes, né, que é a retribuição e a prevenção. E o aspecto da prevenção é que está ligado diretamente a isto, porque nós temos que ver a prevenção que existe dentro dos fundamentos da pena, num âmbito de desmembramento da estrutura do que norteia a existência da pena e da sua aplicação propriamente dita. Então, nós temos que pegar esta prevenção e subdividi-la como os doutrinadores patos, fundamentados na moderna teoria do direito penal alemão, têm ensinado, têm ministrado aqui no Brasil, nas academias de direito. Nós temos que ver a pena como um aspecto retributivo, sim, mas, acima de tudo, preventivo. E, dentro do aspecto preventivo, temos que ver a prevenção geral e a prevenção especial, sendo que a geral atinge todas as pessoas que não estão cometendo crime. E a específica, a especial, sim, atinge o praticante do crime. E quando ele recebe a pena, ele a recebe não apenas com o cunho carcerário aqui no Brasil, que a nossa pena mais severa é a pena celular, né, aquela que impõe a pena privativa de liberdade, mas recebe o aspecto dentro da prevenção da reeducação, da ressocialização, que se a pena de morte for adotada no Brasil, ela retira substancialmente. Eu acho que esse debate sobre relativismo cultural no plano dos direitos humanos, ele, nos últimos anos, com o fenômeno da globalização, o fato de que as pessoas circulam livremente pelo mundo, se transformou um pouco numa justificativa meramente retórica para a manutenção em alguns países, em alguns continentes, a manutenção de práticas selvagens,
de mutilação, de imposição de sofrimento cruel e degradante. E porque, na verdade, na medida em que se vai argumentando, e a gente observa isso muito nos foros internacionais que discutem direitos humanos, esses argumentos não resistem. Eles são, normalmente, utilizados como justificativa para, por exemplo, no caso de alguns países muçulmanos, o apedrejamento, né, a morte através da lapidação. Mas o que, na verdade, ocorre é que, para a convivência digna, e eu acho que a humanidade atingiu um padrão em que é possível saber o que é mínimo de dignidade, nós precisamos dos direitos individuais e também nós precisamos dos direitos coletivos. A gente costuma falar em segunda e terceira e até quarta geração dos direitos. Alguns países, algumas culturas, algumas religiões enfatizam mais o lado individual, outras enfatizam o lado mais coletivo, mais a comunidade, mas o certo é que não tem como fruir dos direitos coletivos se, primeiro, eu não sou respeitado como uma pessoa humana. E a pena de morte tem esse aspecto, a mensagem que ela transmite é de pagar o mal com o mal e oficializado em nome do Estado. Doutor Carlos Eduardo, os organismos internacionais, eles têm documentos dos quais vários países se manifestaram no sentido de serem signatários, como, por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que trata da abolição desta prática. Como é que tem funcionado isso na prática, do ponto de vista, aliás, também com relação, falei, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas a própria Organização das Nações Unidas tem documentação nesse sentido? Há uma tendência a se universalizar essa abolição da pena de morte? Segundo dados de entidades que permanentemente monitoram o funcionamento da pena de morte pelo mundo, tem havido uma redução. Nós temos aí que distinguir também vários aspectos. Existem países que prevêem a pena de morte, mas não a impõem. Há países que impõem a pena de morte, mas o condenado vai para o corredor da morte e aquilo se transforma numa prisão perpétua e a pena de morte, às vezes, por anos e décadas, não é realizada. E existem países, e eu acho que nesse caso a gente poderia incluir o Brasil, que não prevê a pena de morte, mas em caráter ilegal existem execuções sumárias, existem grupos de extermínio que são, de certa forma, um modo informal de praticar a pena de morte. No plano internacional, as Nações Unidas têm um consenso inequívoco e majoritário contrário à pena de morte. No caso da América Latina, nós podemos dizer, aliás, no caso do continente americano, que o único país que pratica regularmente a pena de morte é os Estados Unidos da América. Existem países que prevêem a pena de morte, como Cuba, como Guatemala, como a Guiana, mas que há muito tempo não a aplicam ou, se a aplicam, não executam. Então, nesse ponto, podemos dizer que o continente americano está muito bem em relação à comunidade internacional. Mas em outros estados, isso tem sido paulatino. No caso da Europa, condição para se ingressar na União Europeia é não ter a pena de morte prevista no seu ordenamento jurídico. O tema continua daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais Direitos Sem Fronteiras. Não saia daí. No segundo semestre, o Brasil vai sediar o Encontro Latino-Americano de Direito Internacional. O evento tem como tema o Direito Internacional na América Latina, Escola de Pensamento do Direito Internacional, de 22 a 25 de agosto, na cidade de Foz do Iguaçu. Informações e inscrições pelo site www.direitointernacional.org. Direitos Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando sobre a pena de morte em diferentes países. Eu gostaria de falar com o Dr. Faleiros especificamente a respeito do Brasil. Não se aplica, em princípio, a pena de morte, mas há uma previsão legal de aplicação em caráter de exceção. Como seria isso? Perfeitamente, Carlos Eduardo. Nós adotamos a Carta Universal dos Direitos Humanos, né? O Pacto de São José da Costa Rica, que é uma convenção americana, e a Constituição de 1988 veta a pena de morte, ela não permite a pena de morte do civil, prevê excepcionalmente
para o Brasil a pena de morte em caso de guerra declarada. Então, nós não temos condições de executar um preso comum aqui no Brasil, condenando-o à pena de morte. Entretanto, se houver uma declaração de guerra e o Brasil integrar este confronto e conflito, consequentemente, pode-se, dentro das previsões existentes no Código Penal Militar, e são lá por volta de 50 tipos penais, né, do nosso Código Penal Militar, que prevêem modalidades de infrações penais praticadas em época de guerra, que poderiam gerar o fuzilamento do infrator, do traidor, por exemplo, né, daquele que traísse a pátria brasileira. Então, isso é excepcionalidade. Aqui na América do Sul, nós temos o Brasil, o Chile e o Peru, que adotam esta perspectiva de existência da pena de morte para crimes em época de guerra. Notadamente, em face desta inexistência de confronto, né, de guerras em que o Brasil estivesse aderindo, felizmente nós não temos tido aplicação. Aliás, a aplicação de pena capital aqui no Brasil ocorreu em Goiás, por volta de 1876, né, no município, parece, de Santa Luzia, em Goiás. Então, veja, há quantos anos, né, há mais de século, não temos execução. E, felizmente, não temos execução também no âmbito militar. Mas há esta previsão, e esta previsão ela é autorizada pelas organizações das Nações Unidas. Os países que celebram o protocolo e aderem dessa maneira podem adotá-la. Mas, como dizia no bloco anterior o professor Carlos Eduardo, a tendência mundial é extirpar dos ordenamentos jurídicos essas previsões. Os Estados Unidos, atualmente, possuem 38 dos 50 estados americanos com previsão de pena capital. Então, já são um número considerável de estados que não a adota. Inclusive, o Distrito de Colômbia não adota a pena de morte. E a tendência é aumentar esse número de estados que extirpam a pena de morte. Por outro lado, temos brasileiros condenados à pena de morte no mundo. É o caso justamente de 2 brasileiros que estão presos na Indonésia por tráfico. E, recentemente, o governo brasileiro ele fez uma intervenção e conseguiu a suspensão temporária da execução. Esse tipo de intervenção é comum, doutor Carlos Eduardo? É um tipo de intervenção que nós poderíamos chamar de soft power. Não há nada que o Brasil possa juridicamente fazer para impedir que um país soberano aplique a pena prevista em seu ordenamento jurídico. Assim como também uma condenação no Brasil de um estrangeiro, segundo as leis brasileiras, não está sujeita à anuência do país de origem do indivíduo. Mas já é conhecido que, no caso de pena de morte, os países de nacionalidade dos condenados costumam fazer gestões amistosas junto a nível diplomático, a nível de chefes de Estado também, no sentido de solicitar algum tipo de clemência. E é isso que o governo brasileiro tem feito em relação a esses 2 cidadãos brasileiros que estão presos na Indonésia, já no corredor da morte. É sabido que os países do Sudeste Asiático são muito rigorosos com crimes de tráfico de droga, e este é o caso deles. Mas, assim, não há nenhum meio seguro e eficaz pelo qual se possa assegurar que essa pena não será aplicada. Uma situação que, inclusive, passa pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que são os chamados casos de extradição, quando uma pessoa, um indivíduo qualquer, é localizado no Brasil, preso, e há a apresentação do pedido de extradição de um outro país. O que acontece quando esta pessoa está sujeita ou está condenada a uma pena de morte? Um estrangeiro que seja localizado no Brasil e que haja um pedido de extradição desse estrangeiro para outro país. Já é tradição, né, no direito brasileiro, o doutor Faleiros fez uma pequena menção sobre isso na fala anterior, que nós não temos a pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada. Isso vale também para quando o Brasil concede a extradição a um indivíduo estrangeiro que seja encontrado no Brasil. Quando a pena para a qual para o crime de que ele é acusado ou condenado no estado requerente da extradição seja a pena de morte, uma das condições que o Brasil impõe para o deferimento da extradição é que o Estado solenemente se comprometa a comutar essa pena de morte
em uma pena privativa de liberdade. Isso tem sido praticado, o Brasil tem exigido e é um padrão na comunidade internacional de efetivamente respeitar esse tipo de compromisso. Doutor Falleiros, particularmente no tribunal do júri, por ser talvez o ponto mais extremo do ponto de vista das emoções, do julgamento, da aplicação do direito penal, há um cuidado extremo no sentido, como em todo o judiciário sempre deve haver, mas isso chama muito a atenção, particularmente no caso das questões penais, a questão dos princípios do devido processo legal, do direito à ampla defesa. No caso da aplicação da pena de morte no mundo, é possível se falar a respeito da necessidade até de um cuidado maior com relação a isso, já que se trata de uma situação que pode gerar até mesmo um erro irreversível, no caso de uma aplicação de pena capital? Sem dúvida alguma. Uma das grandes questões que envolvem toda esta dogmática de análise da pena capital está ligada ao erro. O erro é algo irreversível, né? E no tribunal do júri, aqui no Brasil, o tribunal do júri, ele submete-se a um procedimento escalonado, né? Há uma fase em que o juiz singular apura o fato e a autoria, e quando encontra a comprovação do fato e os indícios da autoria, ele remete o processo e, consequentemente, o réu, o criminoso, ao julgamento popular. Então, ele passa a ser julgado não por um juiz togado, por um juiz técnico, mas pelos seus pares, pela própria sociedade, né? E que, quando emitem o juízo na resposta ao quesito pela condenação, estão encaminhando para o juiz que preside o tribunal do júri, o técnico, a possibilidade e a obrigatoriedade da aplicação da pena. Aqui no Brasil, felizmente, o juiz vai aplicar para o condenado no tribunal do júri uma pena privativa de liberdade. A maioria delas penas de reclusão. Normalmente, reclusão para os crimes qualificados, né, de 12 a 30 anos, para os homicídios simples de 6 a 20 anos. E quando o juiz encaminha esta pessoa para o presídio após a manifestação soberana, o veredito final do tribunal do júri, o Estado está dando uma resposta à sociedade em face daquele crime grave. Então, se nós tivéssemos a pena capital, provavelmente crimes de homicídio qualificados abarcariam esta pena, o tribunal do júri, ao condenar, remeteria o indivíduo para o corredor da morte. Aí o juiz iria aplicar a pena capital se estivesse dentro do ordenamento jurídico. Mas o que haveria a partir desse momento? Haveria a possibilidade do erro, né, porque os jurados vão decidir de acordo com as manifestações do acusador e do defensor. Aquele que tiver maior eloquência, maior capacidade de convencimento, vai efetivar o julgamento. Nós poderíamos, diante de uma manifestação do tribunal do júri errônea, estar colocando no corredor da morte e na efetivação da execução uma pessoa inocente. Não teríamos como reparar esse erro. Haveria depois a responsabilização civil do Estado, né, como ocorre atualmente, ela é objetiva, se diga-se de passagem. Mas uma coisa que não dá para aceitar, Carlos Eduardo, dentro do nosso Estado de Direito, dentro desses princípios que nortearam a nossa Constituição cidadã, seria esse retrocesso. Porque após a aquisição da persecução penal por parte do Estado, acabou-se de uma vez por todas com a vingança. O Estado substituiu o grupo ofendido, né, acabando com a vingança privada, com o olho por olho, dente por dente. Doutor Carlos Eduardo, doutor Falleiros coloca uma série de argumentos que são bastante pontuais e muito colocados justamente nesse debate, especificamente em relação ao Brasil, que se estendem também do ponto de vista do direito, fazendo uma referência ao nome do programa, sem fronteiras, né? O doutor Falleiros fez uma observação muito percussiente e sintomática a respeito da possibilidade de erro na pena de morte. E a gente poderia apresentar alguns dados que mostram que essa possibilidade de erro ainda é maior na aplicação da pena de morte do que em outras penas. Primeiro, segundo várias pesquisas, é curioso que os Estados Unidos, um dos países que mais aplica a pena de morte, é onde tem mais estudos e onde se desenvolvem mais argumentos em universidades, instituições científicas contrárias à pena de morte. E lá está, por exemplo, uma informação de que a maioria das pessoas que estão no corredor da morte não tem dinheiro para pagar um advogado. Segundo lugar, o preconceito racial é evidente na aplicação da pena de morte, tanto entre as vítimas quanto entre os condenados. A maioria dos condenados, proporcionalmente à população, são negros. E a maioria das vítimas dos condenados à pena de morte são brancos, o que mostra que
você está mais, nos países que prevêem a pena de morte, você está mais sujeito a ser condenado à pena de morte por matar um branco do que por matar um negro. E você, sendo negro, está mais sujeito a ser condenado à pena de morte por algum crime que a preveja do que se você for um branco e puder ter um advogado. Isso só, para mim, é um argumento definitivo que coloca, pelo menos, em xeque a honestidade da pena de morte. Bom, o tema não se encerra, poderíamos fazer diversos programas e ainda teríamos muitas perguntas a serem respondidas a respeito deste tema. Mas, infelizmente, o Direito Sem Fronteiras de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito por aceitarem o nosso convite. Eu conversei com o subprocurador-geral da República, Dr. Carlos Eduardo Vasconcelos, e com o juiz criminal, Dr. José Luiz Faleiros. E eu agradeço também a você, amigo da TV Justiça, por estar conosco em mais uma edição. Ajude a nossa equipe a fazer o Direito Sem Fronteiras. Mande a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você pode rever este e outros programas da TV Justiça. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!